oração, o eco da alma. Por que eu não pus o eco do espírito? Porque eu quis pensar na oração mais voltada a nós, os encarnados. O Kardec faz uma diferença, né? Para quem está encarnado, alma. Para quem está desencarnado, espírito. Então, por isso que eu coloquei o eco da alma. Bom, se nós olharmos na revista Super Interessante, tem uma matéria, Ciência da Fé, de Silvia Lisboa, que faz uns apontamentos muito interessantes. Mostra que fé não é necessariamente um artigo da religião. É possível ter fé sem estar filiado a nenhuma religião. Mostra, por exemplo, que os próprios ateus professam determinada confiança sobre algo que é uma fé. Vê-se também, por outro lado, que a fé realmente voltada à religiosidade, à espiritualidade, surte mais efeito do que aquela fé, entre aspas, professada pelo ateu. Explico. As pessoas que são religiosas, que têm uma fé religiosa, ou fôssemos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, diríamos fé divina, aquela fé que transcende a matéria. Essas pessoas adoecem menos. Essas pessoas têm menos dependência etílica, ou seja, são menos dependentes do álcool, são menos narcodependentes, ou seja, são dependentes em grau menor de narcóticos. São também dependentes em número bem menor de substâncias, entre aspas, lícitas, das chamadas drogas lícitas, né? Cigarro e bebida alcoólica, né? Que de lícitas só tem um nome, porque ambos fazem muito mal à constituição física e perispiritual. Então, quem tem uma fé na espiritualidade tem essas vantagens. E quem não tem essa fé no aspecto espiritual, mesmo que professe uma fé, não tem essas mesmas vantagens. Mas o que faz com que isso aconteça? Os pesquisadores foram a fundo. Foram buscar nas neuroimagens, nas imagens dos neurônios, e perceberam que essas pessoas que professam fé divina, fé espiritual, essas pessoas liberam mais serotonina e mais dopamina, mais substância do prazer e da motivação. Então essas pessoas se suicidam menos, porque estão mais motivadas, têm mais prazer na vida e com a vida. Olha que algo interessante. Visto sob esse aspecto neuronal, ficaram ainda mais intrigados. Mas por que os neurônios dessas pessoas agiriam assim? O que estava por trás desse neurônio das pessoas? Perceberam uma genética que determinava esse tipo de comportamento para essas pessoas. Então havia uma determinante genética, um determinante genético para essa questão de fé. Então a fé já teria um determinante genético. Foram além. Mas qual seria exatamente o gene ou os genes que dariam start? Quais seriam os genes que dariam a partida nessa alteração dos neurônios? Chegaram à conclusão que existe um gene, VPN2, que é um gene que manda nos outros genes. Olha que interessante. Nasceu aí uma cadeira chamada epigenética.
um gene que sobressai a outro gene. Esse ponto que eu estou falando, para quem quiser estudar depois, é um livro muito bacana, muito simples, embora muito profundo, chamado O Gene de Deus, de Jim Hammer. Percebendo que tinha esse gene que comandava os outros genes, nasceu ainda uma outra pergunta para a ciência. E quem comanda esse gene? Porque se ele comanda os outros, tem alguma coisa que comanda ele. Naturalmente se percebe que está esbarrando a ciência já na noção do espírito. Ela já não está conseguindo mais explicar por si só. Então, uma das coisas que dá uma virada, digamos assim, liga a ignição, liga a chave desse conjunto todo, chama-se oração. Então, quando nós oramos, nós fazemos que esse complexo todo que eu falei ali desde o início, essa coisa de neuroquímica, de epigenética, essa parafernália material é ligada por esse sentimento, por essa emoção da prece. Então, por isso que quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea das preces, está escrito lá que não é pelo número de palavras que a prece será atendida, mas sim pelo sentimento que parte do coração, que a fará ser precisa, objetiva, que alcance aquele desejo por nós colimado, almejado. Então, no momento que nós empregamos a nossa emoção, nós empregamos tudo de nós, nós movimentamos essa máquina para quê? Para nos conectarmos com Deus. Então, nós temos uma antena, além dessas questões todas, que é um chakra ou um centro de força chamado coronário, que nos liga para com a espiritualidade. Olha que criação magnífica! Desde a fé, passando pelos neurônios, passando por esse gene único que comanda os outros e recaindo na nossa oração. Então a nossa oração é como se fosse um eco, por isso que eu dei o nome a essa nossa live de eco da alma. É algo que ecoa, que ressoa, que toca o universo. Se sair do plano sentimental. Porque se não sair do plano sentimental, não vai atingir a esfera superior. Não vai nem mexer nessa engrenagem genética que nós falamos. Nem os genes vão se mexer. Então, olha o lado científico da oração como eco da alma. Mas tem que ter emoção. Não pode ser uma oração de lábios, como está lá no capítulo 28. Não adianta ser por repetição e de lábios. Porque se não estiver com o nosso coração, né, o ato de orar, ou seja, de se ligar com a ação, se não tiver isso, não vai dar a funcionalidade pretendida. Muito bem. Mas me fale, Emerson, tem algumas provas espíritas? Porque você já falou das questões científicas. Mas nós somos espíritas. Você está falando em uma casa espírita. Tem provas espíritas dessa oração? Várias. Mas eu vou ficar com poucas delas por conta do tempo. Primeira, André Luiz
Quem não lê, leia O Nosso Lar, André Luiz, que foi médico aqui na Terra, muito vaidoso, igual nós mesmos. E ele foi para uma região de sofrimento. E, como diz sempre a Tânia, a gente cria essa região de sofrimento dentro de nós e vivemos ou o nosso céu ou o nosso inferno dentro de nós. E lá estava, segundo ele, se rastejando, já não tinha mais força, estava prostrado, é a palavra que ele usa. Já não conseguia mais nada, porque ele teve um momento muito agradável lá de escutar pessoas chamando-o de suicida, ver aves assim, não muito bonitas, um local, segundo narra lá, úmido e quente, eu acho que é Mato Grosso, tá? Úmido e quente, e ele, né, chega um momento que ele não aguenta mais, ele se prostra, ele não consegue mais sair do solo, ele está rastejante. Ele faz uma oração assim de sair lágrima dos olhos, pedindo ao Pai, de soberano amor, que lhe acolhesse, que lhe tirasse daquele sofrimento. E fez assim com muita intensidade. Ele vê dissipar a neve e vê um velhinho sorridente que estende-lhe o braço e pede para duas pessoas que estavam lá, estendendo um lençol, jogou dentro daquele lençol como se fosse, que é comum às vezes se carregar aí quando se tem, principalmente no meio mais silvestre, você improvisa uma, entre aspas, maca, né? Dessa forma, um pega de um lado, outro pega do outro e põe um moribundo dentro e leva. E ele disse, esse velhinho, temos pressa, precisamos chegar logo ao nosso lar. Simplesmente essa oração, capítulo 2 do Nosso Lar, fez com que André Luiz pudesse ser atendido. Por quê que ele foi atendido? Porque ecoou no mundo espiritual, que já estava aguardando para atendê-lo há muito tempo. Mas ele não se abria, ele não deixava ecoar, ele não deixava ressoar aquele apelo. Ainda o orgulho, né, o mantinha cravado, chumbado naquela situação. Essa é um bom exemplo de oração. Mas André Luiz continua no nosso lar, é ajudado por um enfermeiro de nome Lísias e tal. Um determinado dia, Lísias fala, olha, eu preciso ir, porque agora é o horário da prece na colônia. Ele fala, eu posso ir com você? Aí o Lísias diz, olha, eu acho que você está debilitado. Ah, mas eu gostaria. Aí o Lísias segura no braço do André, leva o André assim meio, né, digamos assim, desfalecido, em termos físicos, mas em termos mentais, muito lúcido. Espiritual, muito lúcido. Chega lá, entram num salão, onde as pessoas estão em absoluto silêncio, em absoluto recolhimento. E depois ele vê um velhinho sentado, com um lado assim tão humano, né, tão divino também, tão aconchegante. E depois ele percebe que tem 72 pessoas, né, circulando aquele senhorzinho. E ele não aguenta, né, de indagação, dá uma apertadinha no braço do seu companheiro. O que é isso, né? Aí o Lísias explica para ele, olha, isso ali é o governador, aqueles outros são os ministros. E para surpresa do André, ele percebe que um dos ministros era exatamente o Clarencio, que tinha ido lá nas trevas socorrê-lo.
e começam a entoar um hino muito bonito, segundo André Luiz, que chega assim aos píncaros, ao mais alto, vamos dizer assim, possível naquela colônia. E desce como se fossem guirlandas luminosas, enquanto isso começa a se fazer uma prece coletiva. Ou seja, não era uma prece apenas para um. E Lísia diz para André: cada um nas suas casas estão ouvindo essa prece pela audiência. Ou seja, chegava a cada espírito sem necessidade de transmissão radiofônica nenhuma. Os espíritos já estavam sintonizados, estavam com o eco dos seus espíritos aí, voltados a essa oração, que quando a oração era feita, a oração tocava os espíritos aqui, os espíritos escutavam, acompanhavam cada um deles em suas residências, em seus locais de trabalho, acompanhando pontualmente e com toda a intensidade essa oração coletiva. E que no final dessa oração desce pétalas, como se fossem miosotes, e aquilo, ao tocar na pele dos desencarnados, desmanchavam. E o André Luiz sentiu cair nele também, sentiu cair na sua cabeça e etc. E ele percebe algo muito especial. Ele percebe que quando termina aquele momento da prece, caem essas flores, chamemos assim, ele melhora sensivelmente. Então, a prece nos faz melhorar sensivelmente se ela ecoar da nossa alma. E faz melhorar aqueles que estamos ligados, ou para toda a coletividade. Aí, novamente, nós temos a prova disso no capítulo 28 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpem. Quando diz lá, 3 tipos de prece. Prece para si mesmo, ou seja, quando a gente faz uma prece para nós. Prece coletiva, que é essa que André Luiz está se referindo nesse caso do nosso lar. E prece para os outros em especial. Não é que é uma prece especial, mais forte. Não. É uma prece em especial para uma pessoa. É uma prece especificamente para aquela pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, não tem prece especial no Espiritismo. Depende da forma que você lê. Se for especial no sentido específico para alguém, tem sim. Porque vocês fazerem prece, tá, coletiva para Emerson de Lonsandin, Emerson de Lonsandin, Emerson de Lonsandin, não dá. Vocês vão fazer uma prece em especial para o Emerson, para esse Emerson que está falando. Agora, não é na especialidade prece forte. Eu estou vendo muito agora na internet, ouvindo, né, porque eu não enxergo, passo o meu dedinho lá e eu vou lendo. Estamos fazendo preces fortes. Bacana, hein? Prece forte é muito legal, porque eu acho que toda prece que vem do coração, como nós falamos, ela é uma prece que cumpre os requisitos de uma oração. Agora, turbinar a prece eu acho uma coisa engraçada, né? Porque aí é como se tivesse uma prece e uma super prece. Aí já me parece assim uma forma de querer fazer um marketing de prece. E que o Espiritismo não dá nenhuma razão filosófica, científica, religiosa para isso. Porque o Espiritismo trata a todos nós como filhos de Deus. E diz que o mais forte deve ajudar o mais fraco. O mais esclarecido deve ajudar o menos esclarecido. Então não tem especialidade.
nesse sentido não tem. Tem especificidade. Ou seja, para uma pessoa, sem dúvida nenhuma. Então, esse capítulo 3º é muito interessante. Nós temos também os mensageiros, capítulos 23 e 24, muito interessante. A prece de Ismalha, lá no Campo da Paz, quando chegaram, tinham aqueles 2.000 pessoas que estavam adormecidas, porque as religiões diziam que elas ficariam dormindo até o juízo final, por isso que eu prefiro achar que eu fico acordado, né? Até esse juízo final que não tem mesmo. E as pessoas ficaram dormindo mesmo, levaram a sério, né? E foram lá, Aniceto, tal, foram lá, junto com André Luiz, Ismalha, fazer uma prece para esses seres. E, incrivelmente, a prece que mais tinha coloração era de Ismalha. Por que tinha mais coloração? Porque ela tinha maior intensidade emocional, ela tinha maior vibração, né, do coração, do amor, da afetividade, da conquista, do trabalho, do mérito. Sem isso não tem, sem obra a fé é morta. Sem obra a prece é morta. Nós temos que fazer alguma coisa para que nossa prece realmente seja uma prece digna de ser chamada como tal. E essa prece da nossa querida Ismalha tinha colorações diferentes. O André Luiz sempre ficava assim, extremamente perplexo, admirado. E eu, no lugar dele, ficaria muito mais. Aliás, André Luiz tem uma coisa muito inteligente, muito interessante. André Luiz é muito inteligente, ele não fala bobagem. Para não falar bobagem, ele diz assim: aguardei em silêncio até que meu instrutor pudesse falar sobre o assunto. Olha que forma educada de dizer assim, eu não abri a boca, porque senão eu poderia falar uma bela bobagem. André Luiz era muito sábio. Ele não dava o braço a torcer assim, não, de fazer uma ilação assim. E eu também, se fosse lá, eu ia ficar quietinho nesse sentido. Fala isso, Alexandre, eu quero aprender como é que isso funciona. Então, essa prece da Ismalha, está nos capítulos 23 e 24 dos Mensageiros, inclusive desses cerca de quase 2.000 adormecidos, 2 acordam e saem correndo, aturdidos. E o André Luiz quase correu atrás deles, possivelmente. Aí, Alfredo, marido da Ismalha, fala para o André Luiz: calma, é o momento deles, deixa que tudo vai ser resolvido. Aqui na colônia tem amparo para tudo isso, pode ficar sossegado que eles não vão fugir, não. Nós vamos achar uma maneira, já previamente trabalhada, de contê-los, de ir trabalhando-os para exercitarem as suas percepções espirituais. Porque imagina, a gente dormindo, com uma crença de que teria que dormir até o juízo final. De repente a gente acorda, vê um monte de gente dormindo. Deve dar uma dúvida danada, já estou no juízo final ou já passei do juízo final? Eu fico me imaginando. E o sujeito já sai assim alucinado, Não tem nem como raciocinar num momento desse. Então, é muito cuidado que nós devemos ter com certas crenças que podem nos, digamos assim, com muito cuidado, respeitando todas as outras doutrinas, pode assim nos engessar um pouquinho, dificultando o nosso passo a passo. Daí porque o Espiritismo é libertador, ele nos ensina a morrer e nos ensina a desencarnar. E nos ensina a trabalhar aqui, nos ensina a viver bem.
espiritualmente, nos ensina realmente a toda essa situação através da oração. Né? A oração como esse eco da alma. Aconteceu alguma coisa? Paremos, vamos orar. Estamos passando por uma pandemia? Vamos orar coletivamente. Estamos com um amigo nosso especificamente numa UTI? Vamos orar em específico para aquele amigo nosso. Também, vamos orar coletivamente e depois vamos voltar em específico para aquele amigo nosso. Isso o Espiritismo nos mostra através da oração. Aliás, é o melhor momento que nós estamos tendo para fazer isso. E tem pessoas que dizem assim, não tem mais trabalho para fazer nessa pandemia. Meu amigo, além de orar, você tem a possibilidade de desdobrar noturnamente. Você tem muito serviço para fazer agora. E, acima de tudo, resignar-se diante dessas situações que vão ocorrer e já estão ocorrendo. A oração acalma. Porque nós vimos que ela trabalha fazendo 2 neurotransmissores funcionarem, que é um do prazer e outro da motivação, que é a serotonina e a dopamina. Porque sem oração a gente tem uma coisa chamada descarga adrenérgica. Sem oração a gente tem um volume de adrenalina no corpo, nas glândulas, nas suprarrenais, etc., que nos faz ficar quase como um animal, lutar ou fugir. Dá medríase, a gente aumenta a pupila, né? Dá um monte de reações físicas, dá um enrijecimento muscular, como se a gente tivesse que, né, ter muita força. Ou seja, uma oração a gente chega, Senhor, preciso da sua ajuda, eu sei que eu sou frágil, tá difícil, sabe, Senhor? Não estou conseguindo fazer essa caminhada agora. Me ajude, faça com que eu escute mais e melhor o meu anjo de guarda. E vai conversando com o anjo de guarda. Quando você pensar que não, tudo aquilo que anuviava o seu coração já está liberto, já está tranquilo. Olha que coisa fantástica. Mas Emerson, você deu aí uns 2 exemplos de oração. Para encerrar, porque o pessoal já está na sonação, você teria um 3º exemplo de oração? Sim. Os Missionários, capítulo 10. Tinha um rapaz que ele tinha um desvio na área do sexo. É uma areazinha danada para nós todos. E ele estava lá numa reunião mediúnica e tal, mas estava assim mais fervendo na sua mente, pululando na sua mente, né, essas questões da sexualidade, né, especificamente do sexo. Né? E ele vai para casa e ele tem uma esposa chamada Cecília. Quando André Luiz, acompanha esse rapaz até a casa, chega lá, eles são recebidos pela Cecília. Cecília estava em desdobramento, portanto já tinha dormido. E o rapaz ajeita-se, os travesseiros, tal, para se deitar. E, enquanto isso, André Luiz observa que na área genésica, né, na área genital do rapaz, havia larvas, e mais larvas estranhas, vibriões, que ele, como médico, nunca havia visto antes. E não viria mesmo, porque eram algo do mundo espiritual, eram larvas espirituais. Existem casos muito interessantes na literatura espírita de doenças espirituais causadas por essas larvas, e elas levam ao vampirismo. Elas vão sugando o indivíduo, as forças vitais do indivíduo, até as prostrações, talvez as anemias, talvez outras
doenças, né, que a medicina pode até não conseguir diagnosticar. Pode ter aí, vamos supor assim, umas nosografias, né, que a medicina não consiga identificar. Imagina, o sujeito vai tendo uma anemia, mas olha, não tem sangramento, aparentemente a metabolização é boa, e o cara tem uma anemia e está tudo... Como é que explica? Não é nada assim explicável. Estou dando um exemplo só para pensarmos, poderíamos dar outros tantos exemplos. E André Luiz percebe que enquanto Cecília faz uma prece muito sentida, de coração, ecoando na sua alma de espírito, havia raios que desciam sobre essas larvas e iam, vamos chamar assim, debelando, vulgarmente matando essas larvas. Eu não digo matando tecnicamente, porque essas larvas não tinham vida por si só. Porque não tinha larva mãe e larva pai. Eram larvas espirituais, portanto, energéticas. É por isso que não dá para dizer que matou. Debelou, né? Digamos assim, desintegrou. Talvez seja o termo menos equivocado. E André Luiz também ficou assim, inebriado com aquilo ali. E por ele, André Luiz, ele ficava a noite inteira ali, porque ele era meio indiscreto nesse sentido, né? E o Alexandre pegou no braço dele e falou: você já viu o suficiente. Eu gostei dessa frase. Chega, meu filho, dá fora, né? A intimidade do casal, né? Faz favor, né? Mas o André Luiz era muito perspicaz quando o Alexandre pegou no braço dele e falou assim: já viu o suficiente? Ele caiu a ficha, né? Ele saiu lá fora, ele perguntou. Alexandre, me explica como é que é isso. O Alexandre falou: olha, é um vampirismo. Na verdade, são raios. André, nós vivemos sob inúmeros raios. Os planetas todos despejam raios na nossa fronte. Nós estamos num campo energético, André Luiz. E são esses raios que são gestados, gerados, depois transformados em vibriões pelo pensamento, André Luiz. Esse moço não tem o hábito feliz da oração. Esse moço tem o hábito de ficar pensando em sexo o dia todo, digamos assim. Se ele orasse, ele não passaria por isso. Olha que coisa fantástica. Olha a oração aí dissipando vibriões espirituais, larvas espirituais. Olha aí a oração combatendo o vampirismo. Então a oração no plano nosso aqui, dos encarnados, faz aquilo que eu falei. Mas no plano dos desencarnados também ecoa no espírito de cada um. Leva com que cada um que ora seja atingido pela bondade providencial de Deus. Isso sim é muito importante para nós, termos esse ponto. Algo assim fantástico, que nós devemos, da agora em diante, cultivarmos como uma prática diária, orar. E orar, às vezes, não é só uma colocação de palavras. Um bom pensamento, diz o Livro dos Espíritos, no item que trata da prece, um bom pensamento já é uma prece. Então, quando eu lembro aqui, como eu gosto tanto do meu querido Celinho ali, eu envolvo o Celinho no fundo da minha alma, já é uma prece. Então, nós temos que tomar muito cuidado pela nossa negligência de orar.
mostramos o aspecto científico da oração, mostramos o aspecto filosófico da oração e falamos um aspecto religioso da oração. Então, é o remédio mais completo para todos os males que existem. Jesus falou: vigiai e orai. Não foi à toa que ele nos colocou essa mensagem. Então nós podemos concluir dizendo que a oração é a chave para abrir e manter aberta a nossa alma, ou se depois que desencarnarmos, o nosso espírito. Essa chave é exatamente a oração. Quanto é bela essa possibilidade divina que nós temos. Eu vejo a oração como um desabrochar de uma rosa, colocando para nós o perfume, mostrando para nós que existe o Criador. Li esses dias atrás uma passagem que eu achei muito interessante, de Emmanuel, que ele dizia assim: o homem quer prova de Deus, mas não observa o desenho da natureza que o cerca. Olha que coisa interessante. Nós queremos prova e não observamos a fortaleza da prece. Vamos orar. Realmente. E por sinal, eu esqueci de começar essa live com oração. Eu fiquei tão empolgado em falar sobre oração, mas eu falei de forma tão carinhosa e de forma tão verdadeira, que eu acredito que nós oramos durante esse período. Tá? Me desculpe, Márcia, por essa falha técnica. Eu preparei sobre a oração e me encantei sobre a oração. Eu acho que eu nunca tinha visto a profundidade da oração quando eu fui reler esses textos e fui rever esse artigo científico da Super Interessante. Fui pensar nesse aspecto científico, conjugando com a doutrina espírita, que realmente me encantou, me encanta profundamente. E eu acho que a oração é o melhor que podemos ter e fazer no nosso dia a dia. Bom, são 8h13, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, faça, senão eu vou encerrar desta vez orando para que eu não leve um cartão vermelho da Márcia. O cartão vermelho da Márcia é vermelho de amor, porque esse ser só tem amor a dar. Alguma indagação? Não, tem um comentário aqui da Priscila. Pois não, falando, temos mesmo que aprender a viver em estado de oração, que é o pensamento conectado sempre com o alto. Perfeito. A Priscila resumiu tudo. É essa conexão com o alto, que é a nossa oração. Ele disse que a própria palestra já foi uma conexão. A Priscila falou disso? Priscila, que bom que você achou assim. Seu coração é tão bom. É filha do Eriton, né, da Malena, só podia dar nisso, né? Franciele Rodrigues, falando que gratidão, palestra simplesmente maravilhosa. Obrigado, Franciele, obrigado mesmo. Tá? Obrigado por ter você aqui, né, nos acompanhando. Essas pessoas tão boas falam coisas tão boas que a gente acredita porque elas são boas, as pessoas. Mais alguém? A Mirlande está aqui presente. Meirinha, você chegou, que coisa boa. Você sabe que eu adoro você. Que Deus te ajude muito, Meire, por momentos que você passa, que quando eu for orar aqui, eu vou orar também por você.
A Francisca Rodrigues também está presente. Francisca, que saudades. Pronto? Ninguém mais? Não, o pessoal está falando que a palestra foi maravilhosa, agradecendo. Muito obrigado pelos muito obrigados. E eu aqui agradeço o carinho de vocês, o amor de vocês, a confiança que a Márcia deposita em mim, né, em estar aqui ocupando esse momento. Agradeço a espiritualidade por ter realmente me ajudado, me inspirado. E nesse momento, então, como encerramento, vamos pedir a Jesus. Em primeiro lugar, vamos pedir a Ele calma, resignação, fortaleza. Precisamos disso, Senhor, de calma, de resignação e de fortaleza. O barco está chacoalhando. O vento sopra de uma forma ameaçadora, Senhor. Nós, humanos que somos, tememos, Senhor. Mas, ainda assim, mesmo que, às vezes, de modo fraco, por nossa própria invigilância e falta de fé, temos certeza que o Senhor está no leme, que não vai afundar, que o Senhor está produzindo e provendo o melhor para cada um de nós. Que nos momentos difíceis, Senhor, possamos ser lembrados da oração, ao invés da reclamação, Senhor. Lembremos da oração, Senhor. Senhor, pedimos agora, Senhor, por cada um de nós, em especial pela Meirilândia, que é uma amiga muito querida, que atravessa um momento de estar com sua mãezinha hospitalizada. Mas é uma guerreira, aliás, são guerreiras, as duas. Que os bons espíritos possam ajudá-las. Pedir pelo meu querido amigo Rondon Ikeda, que já está em casa, muito debilitado ainda, mas já saiu do tubo e há de recuperar com as bênçãos de Deus. Pedir por todos os que estão nas UTIs, nas UPAs, sentados nas cadeiras, às vezes tomando oxigênio por não ter local para poder ficar, passando dores homéricas no corpo. Dê a esses seres confiança, esperança de que vão caminhar para o melhor. Pedir por aqueles que estão nas UTIs, entubados. Às vezes os espíritos estão revoltados, confusos, que possam tranquilizar-se, porque Deus nunca falta. Que essa frase entre em cada espírito ou em cada alma, seja encarnado, alma, seja desencarnado, espírito. Entre na mente de cada um deles. Deus não falta. Deus não falta. Deus proverá. Que fique ecoando. Deus proverá. Deus proverá. Isso venha trazer a eles calma, aguardando o momento certo em que Deus proverá. Sabendo que Deus faz o melhor para nós. Lembrando a cada um deles uma história de Chico Xavier, que Chico estava 3 dias sem comer, porque a madrinha amada dele, que cuidou dele certo tempo, estava num processo de obsessão mais grave. Ele, fazendo prece, como nós estamos fazendo agora, pediu à mãezinha dele que o ajudasse, porque ele estava com muita fome.
E a mãezinha dele falou, menino guloso, tem que aprender. Esses espíritos superiores, Senhor, às vezes não é difícil para a gente entender. Mas pediu para ele, ore mais forte, meu filho. Ele orou. Aproximou-se um cão, deixou cair da boca um jatobá. E ela falou para ele, abra o jatobá, misture uma água, isso lhe será uma refeição. E aprenda uma coisa, meu filho, quando se ora com fé a Deus, até um cão nos ajuda. Então, nós temos certeza, Deus, Jesus, bons espíritos, que nós estamos orando aqui com muita fidelidade e que todos nós possamos fazer nossa caminhada com fé, resignação e calma. Que assim seja. Queridos, queridas, boa noite, até a próxima vez, espero que não a próxima reencarnação. Fiquem com Deus.